Eu convido aos amados irmãos para abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11, vamos ler do versículo 16 ao 33. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16 ao 33. Outra vez digo, ninguém se considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas aquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além de coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho a gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e agradecemos pela tua bondade, graça e misericórdia por cada um de nós. Queremos, Senhor, expressar mais uma vez, Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito e fará por nós. Na certeza que tu és um Deus provedor. Teu Santo Espírito, que habita dentro de nós, venha nos dar conhecimento, instrução da tua palavra. Que essa palavra vai ser pregada, ela venha cada vez mais edificar a cada um de nós que vamos ouvir. Oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, através desse texto, a nossa mensagem é esta: porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Temos muitos livros
que falam desses temas, opiniões diversas sobre esse tema. Coisas ruins acontecem às pessoas boas porque Deus não está no controle. Deus é cruel. Deus é injusto com as pessoas. Alguns livros, algumas literaturas expressam esse sentimento. Mas por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Para responder essa pergunta, seria preciso conhecer o que é desconhecido. A mente do próprio Deus. Sabemos que os planos de Deus são insondáveis. Quando olhamos para essa passagem do texto, perguntamos: por que o Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Onipotente, Imutável, Santo, Eterno e Justo, por que Ele deixou que essas coisas todas que nós acabamos de ler, esse sofrimento pelo qual Paulo passou, acontecesse com seu servo? Se Deus está no controle, porque pessoas boas recebem coisas ruins. Ou seja, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Vivemos num mundo caído pelo pecado, mas sabemos que tudo tem um propósito debaixo da terra. Mas Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus está no controle, no momento certo Ele age. Quando o povo estava lá em Sodoma e Gomorra, numa situação de plena desobediência a Deus, Deus manda destruir Sodoma e Gomorra. Quando Deus vê aquela grande cidade, o mundo inteiro em desobediência a Deus, Deus levanta um homem chamado Noé e manda o dilúvio. Quando Deus quer tirar o povo dele lá da escravidão do Egito, Ele levanta um libertador que é Moisés e manda as pragas para o Egito e o povo é libertado. Quando o povo estava murmurando no deserto contra Deus, Deus mandou cobra para morder o povo e o povo morrer. Mas o principal de tudo isso, que o pecado, ele traz para cada um de nós a morte espiritual. E se nós não tivéssemos a regeneração, o novo nascimento, todos nós estamos condenados à morte eterna. E Ele manda Jesus morrer no nosso lugar, derramando seu sangue. E aquele que se apropriar do sangue de Jesus terá a vida eterna. Então Deus está no controle de tudo. O problema do pecado foi resolvido por Deus quando mandou Jesus para morrer em nosso favor. Não conhecemos a mente de Deus, mas eu quero compartilhar alguns trechos na Bíblia, da palavra de Deus, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. O trecho que nós lemos aqui na Bíblia, de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 16 a 33, ele fala do sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. Em sua arrogância, o louco se gloria de si mesmo, e não no Senhor, para o qual ele está condenado. Aquelas pessoas que Paulo está se referindo, eles eram judaizantes, estavam tentando desqualificar Paulo como apóstolo de Cristo. Estavam tentando desqualificar o evangelho que Paulo pregava. Aqueles homens geneticamente não eram israelitas, mas seguiam a parte da religião e a tradição judaica e os ensinamentos da Torá. A lei, a circuncisão e sacrifício. Quase semelhante a um louco, Paulo está prestes a se gloriar por um instante na sua própria identidade para estabelecer um argumento. Paulo reconhece que não faz segundo a ordem direta do Senhor, mas Paulo precisava se contrapor àqueles homens. Muitos se gloriam segundo a carne, isto é, de acordo com a vida vivida sem o Espírito.
Mas a glória de Paulo está naquilo que fez o Senhor Deus, Senhor Jesus. Paulo fala como se estivesse fora de si. Paulo descreveu o seu ministério em termos que não pode ser equiparado aos falsos profetas, aos falsos apóstolos. Ele se sentia orgulhoso porque diziam que era hebreus, israelitas, descendentes de Abraão. Paulo também fica constrangido, mas diz: eu também sou hebreu, israelita, descendente de Abraão. Mas eu faço muito mais do que vocês. Eu fiz a obra do Senhor quando estava preso. Eu preguei para os carcereiros, muitos se converteram. Eu escrevi preso 4 cartas para as igrejas. Eu fiz 3 viagens missionárias, um relato do sofrimento dele. Paulo aqui fala que levou 5 vezes, recebi uma quarentena de açoite menos 1. Muitos não aguentavam uma quarentena, ele levou 5. Aquele chicote. Pessoas morriam. Paulo aguentou 5 menos 1, porque a lei dizia que tem que ser 40. 1 a menos para não ultrapassar, porque ele não queria desobedecer a lei. É uma coisa assim, impressionante. Fui fustigado 3 vezes com vara, que são os romanos, que batiam em Paulo, apedrejado em Listra, naufrágio 3 vezes. Aí ele fala tantas coisas que ele passou, muitas vezes em perigos de rio, perigo de salteadores. Paulo sofreu muito, meus irmãos, sofreu muito. Mas eram pessoas simples, estavam zombando de Paulo. Pessoas se escondem atrás dos títulos para ser alguma coisa na vida, muitas vezes. Todos somos iguais no trabalho do reino de Deus. Somos todos servos do Senhor. Esse é o nosso entendimento. Aquele que se glorie, glorie no Senhor. Hoje é muito mais fácil servir a Deus do que na época de Paulo. Era muito difícil por conta das perseguições. Hoje nós temos um privilégio maior de poder servir a Deus num local que não há essa perseguição. Mas eu digo, quando chegar a grande tribulação, no momento que a igreja vai estar dentro da grande tribulação, nós vamos realmente reconhecer quem são os verdadeiros convertidos. Pois aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, não sujeitaram a marca da besta. Os sofrimentos dos convertidos serão confortados por Jesus. Eu quero, à luz da Bíblia, citar alguns trechos aqui da Bíblia, que fala por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E qual a motivação disso? Você lembra lá em Gênesis 3, 1 a 19, que quando Deus fez o homem, criou Adão e Eva, colocou num paraíso, não havia dor, não havia sofrimento, não havia angústia, não havia nada, nem morte. Mas eles pecaram. Por causa do seu pecado, agora vivemos num mundo decaído, o mundo inteiro foi amaldiçoado. Agora a dor, a doença, suportamos tudo por causa do pecado do homem. Como um Deus amoroso permite que as pessoas fiquem doentes. Hoje existe câncer, AVC, Alzheimer, Parkinson, tantas doenças, esclerose múltipla, enfermidades. Entendemos que vivemos num mundo caído. O mundo não é como Deus o criou. As coisas ruins acontecem com pessoas boas porque vivemos num mundo caído. Esta é a nossa resposta. Segundo lugar, coisas ruins acontecem com pessoas boas por causa do pecado dos outros. Lembra de Davi? Um rei que possuía tudo, o homem segundo o coração de Deus. Viu uma mulher tomando banho, Batseba mandou chamar, ela engravidou. Enquanto Urias, o seu esposo, estava na guerra lutando pelo próprio Davi. E aí ela diz: olha, estou grávida.
E ele elabora um plano perfeito aos olhos do homem. Chamou Urias, deu um banquete para Urias e mandou dormir Urias com a sua esposa. E ele não foi. Porque se Urias tivesse dormido com a sua esposa, estava tudo resolvido. Ninguém saberia de quem era o filho, o plano dele estava perfeito. Mas Urias não foi. Ele traçou um segundo plano. Mandou que Joabe, o chefe da sua guarda, colocasse Joabe na frente de batalha para que Joabe morresse. Muita gente sofreu por conta desse problema. Davi, basicamente, cometeu um pecado de adultério e de crime. Urias morreu. Era um homem inocente para cobrir os seus rastros. Coisas ruins muitas vezes acontecem a pessoas boas por causa do pecado dos outros. Pense em famílias sem comer, sem ter um teto, porque os pais são viciados em jogos de azar, em drogas, no alcoolismo. Quantas pessoas sofrem por conta de outras pessoas? Pessoas mortas em estradas, muitas vezes, por conta de alguém embriagado que vem e atropela alguém. Coisas ruins acontecem porque vivemos num mundo caído. Tem uma outra passagem na Bíblia que está em 1 Samuel 17, 31 a 36, onde nós vamos entender que coisas ruins acontecem a pessoas boas para ensinar e preparar-nos para alguma coisa maior que vai vir. Existia lá nos filisteus um homem chamado Golias, era um gigante. Ele afrontava o povo de Deus, desafiava todo dia o povo de Deus, os israelitas, para uma luta. E o soldado temia aquele homem com muito medo, que era um gigante. Até um dia chegar um jovem e dizer: eu vou lutar com esse homem. Era Davi, um garotinho, menino. Quando o rei Saul soube, mandou chamá-lo: você é muito jovem, você não tem condição de enfrentar esse gigante, você é inexperiente. Davi disse: eu já lutei com o leão e com o urso. Deus me protegeu, vai me proteger agora. Por que Deus colocou um urso e um leão na vida de Davi? Quando aquele leão e aquele urso veio agarrar as ovelhas de Davi, ele lutou e matou o urso e o leão. Deus estava treinando Davi por uma coisa muito maior, que era enfrentar Golias. Então, muitas vezes, coisas ruins acontecem a pessoas boas para ensinar, nos preparar para uma coisa que vem muito maior, muito mais forte. O leão e o urso foram apenas uma parte do treinamento de Deus destinado a preparar Davi para desafios maiores mais tarde. Deus às vezes permite que coisas ruins apareçam no seu caminho para que você seja preparado para atuar de forma mais tarde. Um quarto ponto é que coisas ruins acontecem a pessoas boas para trazer a glória de Deus, a glória a Deus. Você se lembra de Jó, da fidelidade que Jó tinha com Deus? E aí Deus estava falando da fidelidade de Jó, o diabo, e disse: Jó é fiel a você porque ele tem tudo, ele tem recurso, ele tem bens, tem família. Tira dele para ver o que acontece, se ele não vai te amaldiçoar. E Deus permite que ele faça isso. Ele toca em Jó até onde Deus permitiu. E aí você vai ver que coisas ruins aconteceram a Jó, homem inocente, para que Deus fosse glorificado. Jó perdeu a família, perdeu os seus bens, a sua saúde. Mas ele foi fiel a Deus a todo momento. Ao ponto da sua esposa dizer: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó ficou firme.
E isso foi para a glória de Deus. Quantas pessoas deram testemunho de Jesus e foram martirizadas por conta do testemunho de Jesus? Os apóstolos, alguns pais apostólicos. Quantos? Policarpo de Hermina, que foi colocado dentro do panelão de óleo fervendo. Temos a ideia que Deus existe para nós, lembrar que fomos chamados para a sua glória. O caso de Jó nos traz isso. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, segundo o caso, para nos lembrar a confiar em Deus. Muitas vezes nos dependemos das nossas próprias habilidades. Chegamos a ponto onde descobrimos que precisamos de alguém. Muitas pessoas se acham autossuficientes, não precisam de Deus, de nenhuma pessoa. Quando já não podemos lidar com as coisas por nós mesmos. Quando muitas vezes nos vemos forçados a recorrer a Deus que temos ignorado. E aí, nesse momento que você vai lembrar de confiar em Deus. A sua autoconfiança não prevalece. Quando o povo saiu lá do Egito e entrou na terra prometida, foram governados 350 anos por juízes, por 17 juízes. E esses juízes, eles se juntaram com aquele povo e desobedientes a Deus, no pecado. E de repente recorriam a Deus, diziam, estamos em pecado, se arrependiam. E Deus levantava um juiz libertador. Os filisteus oprimiram os israelitas durante 40 anos e 20 de libertação. Então, sempre acontecia isso. Mas Deus estava sempre lá. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, para lembrar-nos a confiar em Deus. Para que outras pessoas possam ser ajudadas. Coisas ruins acontecem a pessoas boas para nos lembrar que não estamos na nossa casa ainda. Jesus disse, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é assim que Jesus diz, você vai ter sofrimento neste mundo. Muitas vezes estamos ocupados com a nossa vida secular, cuidando das nossas famílias, no trabalho. Nos esquecemos que este lugar não é o nosso lar. O nosso lar é lá no céu. Jesus, quando subiu, disse que ia preparar um lugar para nós. Mas estamos ainda nesta casa. O lugar que nós vamos não tem nenhuma dor, não tem sofrimento, não tem nenhuma separação e não há lágrimas. Só tem alegria. O lugar que estamos indo tem alegria, nós não estamos em casa ainda, nessa casa ainda. Este lugar não é sequer uma pálida sombra do que Deus tem preparado para nós. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque nós vivemos num mundo caído. Eu quero concluir dizendo que muitas vezes, quando a dor e a dificuldade vêm no nosso caminho, a primeira coisa que precisamos fazer é lembrar que Deus está no controle. E confiar nele. Relaxar, porque Deus cuida de tudo. Acreditamos que seus filhos não serão abandonados. Deus está no controle. Vamos sempre lembrar e nunca seremos abalados. 1 Coríntios 2,9 diz, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Algo melhor está por vir. Pense no lar que está lhe esperando. Pense na reunião que vamos ter com Jesus. Jesus foi preparar um lar para os salvos. Tem um trecho de um filme do Divino Processo. Às vezes o significado de uma tragédia é difícil de compreender. Mas se alguém tem fé, tudo tem um significado. Porque um Deus amoroso permitiria o acontecimento dessas tragédias? Será que Deus quer que a gente sofra? Eu pedi força a Deus e Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Minhas orações foram atendidas por Deus. Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas, porque vivemos num mundo caído. Com a queda do homem, tudo isso pode acontecer conosco, mas Deus está no controle. No momento certo, Deus atua, porque Ele não perdeu o controle jamais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde do mal. Agradecemos a Tua palavra, Pai, que ela possa, Senhor, nos edificar cada vez mais na nossa caminhada de fé. Que possamos entender, Senhor, que coisas ruins acontecem com pessoas boas, pessoas que servem ao Senhor, como o Teu servo Paulo. Mas muitas vezes é para a Tua glória, muitas vezes é para que nós possamos primeiro receber, para enfrentar problemas maiores nessa vida que nós estamos vivendo, meu Pai. Muitas vezes é para a Tua glória, Senhor. Obrigado por esta palavra que o Senhor deixou para nós. Em nome de Jesus. Amém.